E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo aqui, nós iremos tratar do posicionamento do Tribunal de Gênova, tá? Eles querem seguir os processos e, pelo que tudo indica, eles estão, assim, com uma vontade de aplicar o decreto, ok? Então, respira fundo, nós vamos tratar todo esse assunto. Você vai saber o que fazer, então calma. Mas antes, né, fazer aqui os nossos agradecimentos, já é tradição aqui no canal. Quero agradecer muito aos membros do canal, meu muito obrigado. Vocês são os nossos patrocinadores aí, o canal não aceita patrocínio de fora, só os membros, né? Então, meu muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que comenta, para todo mundo que é inscrito no canal. Se você comenta e não é inscrito, aperta no inscrever. E lembrando que os membros têm acesso à área VIP do Discord, né? O nosso Discord é aberto a todos, então se você não é membro e quer entrar no Discord, fica à vontade, tem outras áreas lá, mas a área do Europanda é fechada para membros. E além de conteúdos exclusivos que os membros têm acesso, eu sempre destaco aqui a nossa lista, ó, de planejamento, vou deixar aqui, também estará na descrição e no primeiro comentário pinado. Eu deixo todas as informações sempre lá, então peço vocês sempre que dêem uma olhada, porque, né, tem muito conteúdo bacana, além do conteúdo do vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o que o Tribunal de Gênova, né, está fazendo? Pois bem, segundo nós já temos informações bem atualizadas aí, eles decidiram manter as audiências, né? Mesmo com a audiência da Corte Constitucional, até da Suprema Corte, que eles já se manifestaram que vão tratar de assuntos também, né? Então eles querem manter as audiências, né? E já deram indicação, tipo assim, não, nós vamos manter porque tem um decreto aí, nós vamos seguir, né? Se tem o decreto, mudou a lei, nós vamos seguir o que a lei está dizendo, né? Foi isso que eles deixaram no ar. O que tudo indica é isso aí, porque o que acontece? Os outros tribunais, tá, estão suspendendo os processos, não que eles estão anulando os processos, mas eles estão dando uma pausa, né, para dizer, olha, Corte Constitucional, né, vai julgar essas questões aí e nós vamos aguardar, porque não adianta eu dar uma decisão aqui nessa semana, na outra semana a Corte Constitucional já indica que tem um monte de maluquice aqui, eu julguei por um decreto que a Corte vai derrubar, daí vai ter que, né, recorrer, então é todo um rolo. E vamos deixar claro aqui, né, nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o Tribunal de Palermo, né, que teve uma decisão onde a juíza temporária chegou lá de paraquedas, pegou um processo que, pelo que tudo indica, pelo que agora a gente consegue pesquisar um pouquinho, buscar mais informação daqui, informação dali, não foi um processo muito bem estruturado. Por quê? Pelo que tudo indica, né? Nós estamos assim tateando as coisas, porque misturou via administrativa com via materna, um requerente no mesmo processo foi reconhecido, então foi assim uma coisa muito bizarra, né? E ainda por cima botou a cereja do bolo, que era uma juíza temporária. Então ela negou o pedido de reconhecimento da maioria lá e reconheceu um, claro que o advogado pode recorrer, e nós vamos falar disso aí aqui, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, Tribunal de Roma, Tribunal de Caltacieta, por exemplo, eles estão suspendendo os processos, né? Esperando a Corte Constitucional. E o que acontece agora, gente? Estratégia, na verdade, jurídica, né? Que o seu advogado, a sua advogada, se for um bom profissional, né? Uma boa profissional, com certeza, né? Se o processo entrou pós-decreto, se você entrou e está nesse tribunal aí pós-decreto, qualquer advogado competente
Ele não está lá esperando que o tribunal vai ignorar o decreto, tá? Ele entrou com processo já prevendo que o tribunal vai seguir o decreto. Ele vai olhar o decreto, né? Vai olhar os pontos do decreto e você vai ter que se contrapor a esses pontos aí. Se o advogado, por exemplo, que é a minha opinião, né, fez que nem o caso de Palermo, porque o que eu acho no caso de Palermo, já vou falar para vocês, mas o seu advogado, se ele já entrou com um processo estruturado, já combatendo o decreto, tá tudo tranquilo. Você vai combater o decreto. Você não precisa que a Corte Constitucional dê o parecer dela para você conseguir provar que o decreto é maluco. O seu advogado ele vai saber mostrar para o juiz, olha só, o meu cliente já nasceu aqui, né? Aí sexta-feira aparece lá o cara, diz que meu cliente ele nasceu italiano, mas agora não é mais italiano. A lei não diz que todo mundo é igual, mas a Constituição não diz que todo mundo nasce italiano, é filho de pai ou mãe italiana? Então aqui, ó, eu estou mostrando para o senhor aqui, ó, o pai dele é italiano, o pai do pai dele, papapi, papapá, o juiz vai olhar, realmente, né? Agora, tá, vamos supor que os juízes lá se reuniram, vamos aplicar o decreto. Logo, Gênova, da onde partiu a maioria dos navios, né, para o Brasil, por exemplo, levando os italianos, né, os nossos ancestrais, olha só que papelão, né? Pois bem, aí vamos supor que os juízes lá sentaram numa sala lá e eles são tudo e os barques, são juízes e os barques, tá? Tá bom. Você vai perder em primeira instância? Você vai recorrer. E aí o seu advogado com certeza vai saber fazer. Mas, agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante, que é uma constante, que há tempos eu tenho observado. Isso antes de decreto, tá? Antes de decreto. Tem um problema que ninguém quase fala. Tem muita gente, infelizmente, que contrata assessoria. E não tem nada errado com assessoria, tá? Mas vai pelaquela maluquice de quero o mais barato. Quero a fantasia, né? E o que acontece? Tem muita gente contratando assessoria que num dia só tinha apartamento na Itália, botava 40 pessoas dentro do mesmo apartamento, não que ficavam 40 pessoas dentro do mesmo apartamento, eles iam registrando todo mundo no mesmo endereço, né? Para fazer a falsa residência, né? Ok. No outro dia, né, viram que a via administrativa começou a casa caiu, foram lá num advogado qualquer, o cara era advogado trabalhista na Itália, era amigo lá da cidade, combinaram um precinho, o advogado, não, pego aqui umas 3, 4 sentenças aí, copia e cola, porque não tem o que fazer, né? Os processos começaram a ficar mais complexos, né? E aí começou. E eu quero deixar bem claro aqui que nós temos inclusive aqui nos comentários relatos, tá? Não foi só um, de gente que teve problema com via judicial antes do decreto. Teve um caso recente que o juiz não aceitou a CNN, por exemplo. Então, um erro básico na CNN. Porque o pessoal acha que vai assim, o pessoal emite a CNN, não sabe emitir a CNN, né? O advogado não conhece o tema como deveria, pega aquela CNN do Brasil, vai lá e mostra para o juiz. Não é só assim, né? Você tem que cercar o seu processo de uma tal forma que o juiz tenha plena certeza que você é quem você diz que é e que a corrente de sangue não foi quebrada. Porque, por exemplo, a advocacia do Estado, eles estão recorrendo, eles sabem recorrer nesse tipo de processo, então qualquer erro vai ser fatal. Aí você vai ter que o quê? Recorrer para a segunda instância.
Só que tudo isso demanda custo. E se o seu advogado cometeu um erro simples desse na primeira instância, na segunda instância, né, o nível sobe. Então, infelizmente, gente, as pessoas estão brincando com uma coisa séria e estão achando que cidadania italiana é igual quando você vai comprar uma geladeira. E até falo mais, tem muita gente que para comprar uma geladeira, para comprar uma televisão, usa mais critério de quando que é para contratar a pessoa que vai te representar lá no judiciário, né? A maioria das pessoas, eu leio os comentários aqui, vejo, nem sabe, nunca falou, nunca trocou um e-mail com o advogado que está lá representando ela. Fez pela assessoria, assinou uma procuração, nem sabe quem é o advogado. Não dá, gente. Como eu falei, não tem nada errado você contratar uma assessoria, mas a assessoria tem que fazer o trabalho dela, que pode ser o quê? A preparação de documentos, lá. Mas você entrar com processo judicial, assinar uma coisa, você nem sabe quem é o advogado que está lá te representando? Como é que pode? Você faria isso no Brasil? Você entraria com processo judicial assinando uma procuração por um advogado que você nem sabe quem é? Ah, não, eu não faria. Então por que você está fazendo na Itália? Pense nisso. Tá bom? Muito obrigado. Partiu, eu fui. Tchau.